Boa tarde. Tá vendo, gente? Eu sempre digo boa tarde, né? Boa tarde, gente. Aqui. Tudo bem? Eu e o professor, a nós aqui, ó, Ângela, na minha casa. Ângela viu? Oliveira aqui, rapaz, em Belo Horizonte. Hoje, 24 de agosto de 2023, uma quinta-feira maravilhosa. Conheci aqui a Ângela Oliveira e lá em Itabira, o grande Sebastião Hilário. Então, eu estou aqui na residência da minha amiga Ângela. Vamos ali agora ao portão, ó, esperar o rapaz aí que vem. Beijos, meus amigos. Olha aqui a Ângela Oliveira, ó. Beijo. Sempre aí presente aí no canal, comentando, ó. Conheci aqui a residência dela, fui bem recebido aqui por ela, pela filha Paula e a Ana Júlia. Ana Júlia. Minha neta e a Angelina, E a minha Angelina, filha. sua filha. É isso. Pronto, pode abrir aí, minha amiga. Aí, ó. Estou aqui, ó, na residência da Ângela Oliveira, ó. Ela aqui ficou muito sensibilizada. Quando eu disse aqui que meus patrocinadores são os dois. Edson Martins e o Henrique Agostinho Silvério. Henrique Agostinho, sacanagem, né? Porque você não pagou uma passagem pra mim, pra Brasília? Aí. Os dois paguem para mim aí. Aí, Daí, pois é. amigo, Aí. por favor, gentileza. Viu aí, Edson? Também gosto de passear. Viu aí, Edson Martins e Henrique Agostinho Se Silvério. você não me pagar uma viagem, eu não curto mais as músicas, hein? Aí. Edson Martins. É. Falou? Porque os dois, eu falei, né? Falou. Os dois aqui pagam aqui tudo, né? Sim. É, sem Aí, eles, professor, já chegou? eu não sairia daqui. Exato. Já é o Uber? É. Ô, meu amigo velho, obrigado. Minha amiga Ângela, Ô, foi uma professor. maravilha. Vai em paz, tá, Depois professor? a gente se rever aí, viu? Com certeza. Muito obrigado por tudo. Obrigado, senhor. E Muito vamos obrigada. embora. Felicidades. Tchau. Tchau, Ângela. Obrigado por tudo. Bom dia. Hoje são 4 de outubro de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O STF e os Atos Antidemocráticos. Esse, o 15º vídeo, 15 vídeos até agora. Estou aqui analisando trechos de falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados defendendo réus que no dia 8 de janeiro do fluente ano praticaram crimes aqui em Brasília. 5 já foram condenados. Então estou aqui ainda analisando a fala do ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. Então vamos analisar mais um trecho aqui dele no quadro. Antes aqui, gente, quero mostrar o seguinte. O livro Uma Biografia de Rubem Alves. É uma pena não viver. Veja aqui. Uma biografia de Rubem Alves. Escrita aí pelo jornalista Gonçalo Júnior. Rubem Alves, brasileiro, nasceu em Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. Algum dia aí vou conhecer a terra em que ele nasceu, vou de ônibus. Então Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais. Família rica, nasceu numa família rica, culta. Ele ficou enfeitiçado pelo cristianismo e entrou na Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Boa Esperança. E aí ele entrou na Igreja Presbiteriana do Brasil, cursou teologia no Brasil, fez teologia, era um cristão fervoroso. E aí ele foi aos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos, ele, já pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele lá nos Estados Unidos fez mestrado e doutorado em teologia. Sabia tudo sobre Bíblia, o Rubem Alves. E voltou ao Brasil, depois de doutorado lá em teologia, voltou ao Brasil e abandonou a Igreja Presbiteriana do Brasil, abandonou o cristianismo e passou a criticar as doutrinas do cristianismo. Rubem Alves
Além de doutor em teologia, ele também fez doutorado em filosofia, foi professor de filosofia, também estudou psicanálise, teve até uma clínica psicanalítica. E ele, o Rubem Alves, também é conhecido aí, um grande escritor, e escrevia principalmente para crianças. Então veja, ele foi um cristão fervoroso, doutor em teologia, e abandonou o cristianismo. Aqui na página 163, aqui ele mostra um pouquinho aqui sobre a vida dele religiosa no cristianismo. Então aqui na página 163, ele escreve assim: arrependido por ter sido cristão algum dia. Ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Veja aí, tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Ele diz aqui, ele se diz arrependido por ter sido cristão, por ter acreditado nas doutrinas cristãs. Veja aí, um doutor em teologia, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor em filosofia, professor de filosofia e, além disso, formado em psicanálise. Então você vê aí o que o Rubem Alves dizia sobre as doutrinas do cristianismo. Isso aí é importante para o que estamos estudando aqui. Então agora vamos ouvir aí o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva e vamos aqui analisar o que ele diz aí. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos acima, à esquerda. AP, Ação Penal, 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. Num certo trecho da fala, o nobre advogado diz aí, vamos lá: mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ele ter lavado as mãos. Muito bem, então veja abaixo aí o quadro, advogado. O ilustre Sebastião Coelho da Silva faz aí 4 afirmações. A primeira, ele diz aí, veja na chave, ele diz assim: Pilatos condenou a Jesus. Beleza, correto. Pilatos condenou a Jesus. A segunda afirmação, ele diz que Pilatos lavou as mãos. Não, isso aí é lenda. Pilatos não lavou as mãos.
Pilatos lavou as mãos apenas como já mostrei no Evangelho de Mateus. Ele não lava as mãos no Evangelho de Marcos, Lucas e João. Isso aí foi uma invenção de Mateus. O primeiro evangelho a aparecer foi o de Marcos. E no Evangelho de Marcos, Pilatos não lavou as mãos. Isso aí é criação do evangelista. Muito bem, a terceira informação aí. O nobre advogado diz que Jesus não era culpado, que Pôncio Pilatos concluiu que Jesus não era culpado. Isso aí é uma informação falsa do cristianismo. Como já mostrei nos 4 textos do Novo Testamento, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, o Jesus ali, já mostrei os trechos, né? Jesus ali foi condenado por blasfêmia. Ele mesmo reconheceu a culpa dele diante de Pilatos. Já mostrei as passagens bíblicas nos 4 evangelhos. Então Jesus foi condenado por blasfêmia. Ele dizia desde o início que era o Filho de Deus, que era o rei dos judeus, que era o futuro rei de Israel. Afirmar isso aí, naquela época, no século I, afirmar isso aí era crime de blasfêmia. E mostrei os textos. Jesus diante de Pilatos e Jesus diante do sumo sacerdote Caifás. Jesus afirma que era o Filho de Deus, o rei dos judeus, o rei de Israel, entendeu? Então é por isso que Jesus foi condenado por Pilatos, entendeu? Então dizer que Jesus não era culpado, isso é uma mentira cristã que não está nos 4 evangelhos. Ali o contrário, ali está a culpa de Jesus. Ele foi condenado por blasfêmia. Simples entender isso. E aí o nobre advogado diz assim, o 4º ponto. Ele diz que a lavação das mãos de Pilatos não retirou a culpa dele, do governador romano Pilatos, lavando as mãos. É a mesma coisa. Só no Evangelho de Mateus é que Pilatos lava as mãos, porque não são aí narrações de um fato que realmente houve, aconteceu. Não. Pilatos só lava as mãos no Evangelho de Mateus. Nos outros, não. Entendeu? Não existe isso. Esses textos lá dizendo que Pilatos disse que Jesus era inocente e que entregou o povo para os judeus, ou entregou Jesus para os judeus, isso aí é uma propaganda falsa do cristianismo para colocar a culpa da morte de Jesus nos judeus. Até o Papa Francisco já pediu perdão aos judeus por esse absurdo aí. Entendeu? O próprio Papa Francisco pediu perdão aos judeus por causa desses textos aí, nos 4 evangelhos, atribuindo a culpa da morte de Jesus aos judeus. Entendeu? É simples entender isso. Então aí está o nobre advogado Sebastião Coelho da Silva, afirmando aí esses 4 pontos aí. Muito bem. Agora vamos aqui à questão principal para esse vídeo. Muito bem, eu pergunto a você. Você sabe por que Jesus, nas narrativas lendárias dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, você sabe me dizer por que Jesus teve uma morte trágica? Por que Jesus morreu sangrando, sofrendo, sangrando? Por quê? Você sabe disso? Você já estudou sobre isso? Por que Jesus morreu de forma trágica, crucificado, sangrando? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Estude sobre isso aí de forma séria. Estude isso aí de forma séria.
Por que Jesus não morreu aí de uma morte natural? Por que Jesus não morreu de um ataque cardíaco? Por que Jesus não morreu de uma doença lepra, por exemplo? Por que Jesus morreu crucificado, sangrando? Por quê? Você sabe? Bom, se você não sabe, você saberá agora. Muito bem, agora você vai ver que as doutrinas cristãs são irracionais e muito desumanas. É por isso que o Rubem Alves, doutor em teologia, doutor em filosofia, bacharel, formado também em psicanálise, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, é por isso que ele abandonou o cristianismo. Porque ele era uma pessoa não só inteligente, mas honesta. Então você vai entender agora por que Jesus morreu sangrando. Por quê? E aí você vai ver aí como o cristianismo, a doutrina cristã, é completamente absurda. Então vamos acima aí para você entender. Acima. Na chave lá eu coloquei assim, cristão algum, ou seja, nenhum cristão que entenda de Bíblia, de cristianismo, veja bem, cristão algum, veja acima lá, deve culpar Pôncio Pilatos. Cristão algum também, deve culpar os judeus. Não, nenhum cristão que entenda de cristianismo deve culpar Pôncio Pilatos. Nenhum. E nenhum cristão também deve culpar os judeus pela morte de Jesus. Porque cristão algum deve culpar Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos tinha o poder de decisão de vida e morte das pessoas naquela época. O famigerado Pôncio Pilatos, o malvado Pôncio Pilatos, ele tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte de alguém naquela época. E como Jesus praticou o crime de blasfêmia, dizia ser o Filho de Deus, que era crime de blasfêmia na época, por isso Jesus foi preso, julgado, condenado e executado, porque cometeu crime de blasfêmia, entendeu? Por isso você não deve culpar Pôncio Pilatos, e muito menos deve culpar os judeus. Aí vem a pergunta, por quê? Agora vem a coisa trágica. Veja, por que aí no quadro você não deve culpar Pôncio Pilatos, nem deve culpar os judeus, um cristão? Por quê? Aí está, porque a morte trágica de Jesus já estava programada por Deus. Daí você vê o absurdo da doutrina cristã. A morte trágica de Jesus já estava programada por Deus. Fazia parte do plano de Deus. Então você não pode criticar Pôncio Pilatos e muito menos os judeus. Você entendeu? A morte trágica de Jesus foi uma exigência de seu próprio pai, o Deus hebreu. Você entendeu? O Deus hebreu adorava sacrifícios com animais irracionais e seres humanos. E aqui está um sacrifício envolvendo Jesus, um ser humano, filho do próprio Deus, na doutrina cristã, na teologia cristã. Entendeu? O Rubem Alves dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E aqui está a verdade. Então veja no quadro aí. A verdade é, Jesus devia morrer sangrando sangue para que seu Pai, Deus, perdoasse os pecados do povo. Essa é a teologia principal do cristianismo, o sacrifício humano, uma coisa hedionda. Entendeu? Então ninguém pode ficar triste com a morte de Jesus, com a morte trágica de Jesus. Nenhum cristão que entenda de Bíblia, de cristianismo, deve ficar com pena de Jesus, porque
A morte dele trágica foi uma escolha do próprio pai dele, Deus. Então, ficar triste com a morte de Jesus é ir contra o desejo do próprio pai, Deus. Entendeu, gente? É por isso que o Rubem Alves dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E é uma verdade. Agora você vai entender por que eles criaram aí Jesus morrendo de forma trágica, sangrando. Por quê? Por causa de uma loucura já no Velho Testamento, muito antes do Novo Testamento. Então veja lá, no quadro aí, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento não é velho para os judeus. Os livros que estão no Velho Testamento são para os judeus livros atuais. Quem inventou essa palavra velho aí foram os cristãos. É por isso que os judeus não gostam aí dessa expressão criada pelos cristãos. O Velho Testamento não é velho para os judeus. Então veja, como aquele mundo da Bíblia era ignorante, e você vai ver, e essa ignorância foi trazida para o cristianismo. Então veja aí no quadro, Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento temos aí alguns animais irracionais. Esses animais aí, eles eram sacrificados, esses animais, o bode, o cordeiro, o novilho e outros. O bode, né, é o macho da cabra, né? O bode. O cordeiro é um carneirinho novo, o cordeiro. E o novilho é um boi também novinho, de 1 a 6 meses. Entendeu? Então, você vê, no mundo da Bíblia, que era um mundo muito ignorante, e você vai ver isso aqui agora. E por que criaram Jesus sangrando aí, morrendo sangrando? Por quê? Por causa do Velho Testamento. Então veja, no Velho Testamento, os hebreus ali matavam animais irracionais para a satisfação do Deus hebreu. Veja que mundo atrasado. Eles sacrificavam animais irracionais para que o Deus hebreu ficasse feliz. Isso aí é a Bíblia, gente, uma loucura sem fim. E essa loucura passou para o Novo Testamento com Jesus. No Velho Testamento, animais irracionais eram sacrificados, eram mortos para a satisfação do Deus hebreu. E aí, o Novo Testamento, pior ainda, trouxeram essa doença do Velho Testamento para Jesus. E Jesus aí, no Novo Testamento, sendo sacrificado, Jesus, o bode expiatório, o cordeiro aí de Deus, entendeu? Então os cristãos inventaram aí Jesus com esse sofrimento na cruz, na crucificação, Jesus sangrando, Jesus sendo executado, veja bem, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. É a mesma coisa aí, o cristianismo buscou essa loucura no Velho Testamento, porque eles sacrificavam animais irracionais no Velho Testamento. E aqui no Novo Testamento, pior, sacrificaram um ser humano, Jesus, entendeu? Por causa dessa loucura lá no Velho Testamento. Então, para que você entenda melhor, veja abaixo aí um exemplo. Em Levítico capítulo 16, versículos 21 e 22. Está escrito assim, isso aí, gente, no Velho Testamento. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, olha o bode aí, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões. E agora, veja, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Olha o bode aí. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. E depois o bode era jogado no deserto e depois morto.
Então veja a ignorância da Bíblia, a ignorância do homem da Bíblia. Veja aí, um homem muito ignorante pegava um animal irracional, um bode, um cordeiro, um novilho, e aí o homem hebreu confessava diante daquele bode, daquele animal irracional, confessava as transgressões do povo. Veja a ignorância. Confessava ali os pecados do povo e colocava tudo sobre o bode, para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. Então veja como o mundo da Bíblia era ignorante, não é? Pegar um animal irracional, um bode, um cordeiro, um novilho, e colocar ali no bode, no cordeiro, no novilho, colocar os pecados do povo, é muita ignorância, não é, gente? Pois eles faziam isso. Então o bode simbolizava ali os pecados do povo, e o bode era sacrificado, e com a morte do bode, os pecados do povo eram apagados. Entendeu? E o Deus hebreu não se vingava contra o povo, porque houve o sacrifício lá em cima de um animal irracional. Então aquele animal irracional, sendo morto, levava os pecados do povo, e o Deus hebreu deixava o povo quieto. Veja como o mundo da Bíblia era ignorante, pois essa ignorância aí é a mesma ignorância que os cristãos trouxeram para Jesus, e pior ainda, para um ser humano. Assim como acontecia com um bode, com um cordeiro, com um novilho no Velho Testamento, aconteceu com Jesus. Nas narrativas lendárias dos 4 evangelhos. Então Jesus, sendo sacrificado pelo próprio Pai dele, Deus, veja que teologia louca, Jesus sendo sacrificado pelo próprio Pai dele, Jesus levando os pecados do povo para que o Deus hebreu não se vingasse contra o povo. Então essa ignorância aí, essa coisa hedionda, marca do cristianismo, foi trazida lá do Velho Testamento. Entendeu? Então Jesus é o bode expiatório. É fácil você entender que eles inventaram isso aí, Jesus sendo sangrado, para que Jesus aí fosse o bode expiatório, levasse os pecados do povo com sua morte, para que o Deus hebreu perdoasse a humanidade. Isso aí é o cristianismo, o sacrifício humano, trazido lá do Velho Testamento. Percebeu a ignorância? Então vamos agora aí mostrar essa ignorância do sacrifício de Jesus aí no Novo Testamento. Veja à direita aí, Jesus, aqui à direita, no cantinho. Vamos aí, veja como os cristãos foram buscar esse sacrifício de Jesus lá no Velho Testamento. Vamos lá. No Evangelho de João, veja aí, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí? Isso é cristianismo. Baseado em quê? Na loucura lá do Velho Testamento. Eles matavam um bode, matavam um cordeiro, um novilho, colocava os pecados do povo naquele animal, jogava no deserto e depois o animal era morto. Com a morte do animal, os pecados do povo eram perdoados pelo Deus hebreu. Essa loucura aí no Velho Testamento é a mesma loucura aqui no Novo Testamento. Eles foram buscar isso lá. Então veja aqui, João Batista diz a Jesus assim: eis o Cordeiro de Deus, olha aí, eis o Cordeiro de Deus, eis o bode expiatório, eis o novilho que tira o pecado do mundo, olha aí. E isso é a doutrina do cristianismo, que Jesus morreu para salvar a humanidade, porque Jesus morrendo levava os pecados do povo, como acontecia com o bode morrendo, levava os pecados do povo de Israel. A loucura é a mesma, gente. Viu aí? Então,
Jesus morreu sangrando, porque isso aí era da vontade do Pai dele, Deus. Entendeu? Vamos agora em Hebreus aí, capítulo 9, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. A mesma coisa, diz assim, veja, assim também Cristo, veja aí, Jesus, assim também Cristo, veja, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, viu aí? Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então veja aí de novo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, olha aí, para tirar os pecados de muitos, viu aí? Eles inventaram essa morte de Jesus sangrando na cruz, sendo sacrificado pelo próprio Deus hebreu, porque Jesus, tal qual o bode, Jesus ali morrendo como o bode morria, o carneiro morria, o novilho morria, Jesus morrendo e com a morte de Jesus, os pecados do povo, da humanidade, eram perdoados pelo Deus hebreu. Então, a morte de Jesus levava os pecados do povo e o Deus hebreu não se vingava contra o povo. Viu aí? Essa crucificação de Jesus, essa morte trágica de Jesus sangrando, tem como base o sacrifício de animais irracionais que estão no Velho Testamento, que eram mortos ali, os animais, levando os pecados do povo. Viu aí a ignorância? Isso aí é a pura verdade. Vejamos agora à esquerda aqui do quadro, mais exemplos no Novo Testamento. Jesus sendo o bode expiatório, o cordeiro expiatório. Veja aí, na primeira epístola de Pedro, aqui à esquerda, no cantinho aqui abaixo, à esquerda do quadro. Na primeira epístola de Pedro, lá no Novo Testamento, de novo, ó, capítulo 3, versículo 18, diz assim, pois também Cristo morreu, olha aí, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, olha aí, do povo, da humanidade, não é isso? Isso aí é a regra máxima do cristianismo, que Jesus morreu pelos pecadores, uma ignorância sem fim. A mesma coisa, o bode morrendo pelos pecadores lá no Velho Testamento. Então é fácil você ver que esse sacrifício de Jesus foi buscado lá no Velho Testamento. Viu aí o absurdo? Então veja, diz aí, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, olha aí, o justo morrendo pelos injustos, pelos pecadores. E aí a ignorância. Com a morte de Jesus, os pecados da humanidade foram apagados. Ficou beleza para o Deus hebreu. Entendeu? A mesma coisa com a morte do bode no Velho Testamento, os pecados do povo de Israel eram perdoados. Isso é a ignorância das religiões. E aí o cristianismo. Viu aí? O justo morrendo, o justo seria Jesus aí, morrendo pelos injustos, o que é uma loucura. Ninguém pode morrer por alguém. Isso é loucura. Isso é uma teologia doentia. O justo pagando pelos injustos. Isso aí é de uma injustiça sem fim. E você vê que Jesus aí é o bode expiatório. A mesma coisa lá que eles com as quais eles conviviam no Velho Testamento. Mais um exemplo aí, à esquerda aqui. Em 1 João, lá no Novo Testamento, 1 João capítulo 2, versículo 2, a mesma coisa. E ele, olha aí, Jesus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, olha aí, e não somente pelos nossos próprios pecados, né? Nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, olha aí. Dizendo que com a morte de Jesus, os pecados da humanidade foram perdoados. Com a morte de Jesus, olha aí, os pecados do povo.
Isso aí é cristianismo. Isso aí é de uma loucura sem fim. Então agora você está entendendo por que um cristão, uma pessoa que se diz cristã, não pode jamais ficar triste com o que aconteceu com Jesus, a morte trágica dele, sangrando. Não pode ficar triste, porque isso aí era da vontade do Pai dele, Deus, entendeu? Jesus veio programado para morrer. Isso é uma decisão do Pai dele. E aí está a loucura, não é? O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus aí, Jesus morrendo pelos pecados do povo, isso aí foi uma criação dos cristãos com base no sacrifício de animais irracionais lá do Velho Testamento. O mundo da Bíblia era tão ignorante que aí você vê, eles jogavam os pecados do povo em um animal, bode, cordeiro, novilho, e com a morte desse animal, os pecados eram perdoados. Que loucura! A mesma coisa com Jesus. Jesus aí atuando como o bode expiatório. Jesus aí recebia os pecados do povo e com a morte dele os pecados eram perdoados. Entendeu? Jesus morrendo para salvar a humanidade. É a mesma coisa, o bode morrendo para salvar o povo hebreu. Então agora você está entendendo que essa morte brutal de Jesus, sangrando, Jesus aí, é porque isso aí estava no Velho Testamento, lá com animais irracionais. E aqui no Novo Testamento, pior, com o ser humano. Então, os cristãos dizem que Jesus morreu para salvar a humanidade. Uma loucura. É a mesma coisa do Velho Testamento. O bode morrendo para salvar o povo hebreu. O cordeiro morrendo para salvar o povo hebreu. E a mesma coisa aqui. Jesus morrendo, apagando os pecados do povo, para que o Deus hebreu não se vingasse contra a humanidade. Um justo morrendo pelos injustos. E no Velho Testamento, animais irracionais recebendo os pecados do povo, morrendo e levando os pecados para a nulidade. Entendeu, gente? Isso aí é um mundo ignorante da Bíblia. Veja que ignorância, pegar um animal irracional, colocar os pecados do povo nesse animal irracional e com a morte desse animal irracional, os pecados estavam perdoados. A mesma coisa com Jesus. Jesus aí, como o bode expiatório. Jesus aí, recebendo os pecados do povo, morrendo pelos pecados do povo, para que o Deus hebreu perdoasse esse povo. Então, Jesus sendo sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. O bode sendo sacrificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. Agora você entende por que inventaram isso para Jesus. Bem claro isso aí, não é, gente? Isso aí, gente, é a verdade nua e crua. Quem estuda sabe disso. Não é enganado. Quem tem conhecimento não é enganado. Então, veja, grave bem, essa figura de Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, essa ignorância foi buscada no Velho Testamento. Eles faziam a mesma coisa em relação aos animais irracionais. Um bode, um animal irracional, recebia os pecados da humanidade, lá do povo hebreu, e esse bode era morto, e com a morte dele os pecados desapareciam. A mesma coisa, Jesus, atuando como o bode expiatório, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado Jesus e com sua morte, levando os pecados da humanidade, e o Deus hebreu perdoando aí a humanidade. É isso aí. O resto são mentiras, mentiras e mentiras. Mais um vídeo e muito obrigado.